Thaís Bilenque, você essa semana conversou com Tabata Amaral, que ganhou muita proeminência combatendo a candidatura do Marçal, como nenhum outro dos outros candidatos a prefeito de São Paulo. Que história você tem para contar? É a hora e a vez dela? Quando começaram os debates eleitorais, ela foi direto para o enfrentamento e os outros candidatos recuaram, né? Não quiseram bater de frente com o Marçal. Então a gente foi tentar entender qual era a estratégia por trás disso, o que resultou nessa reação da Tabata ao E você descobriu que Marçal. essa briga vem de antes? Então, essa briga vem de antes e é curiosa, porque ela começou com o Marçal. Quem começou indo pra cima foi o Marçal, obviamente. Quer dizer que a Tabata anti-Marçal é posterior ao Marçal anti-Tabata? O Marçal é anti tudo, então é anti tudo e todos. Vou explicar. Bem colocado. Ele começou em maio, né? Em maio desse ano, quando ele começa a se movimentar para ser candidato. Ele vai num podcast e dá uma entrevista dizendo que, no máximo, a Tabata ia ser primeira-dama porque era mulher. Ela retruca imediatamente, conta a história dela e fala dos projetos que ela aprovou como deputada federal e, tipo assim, quem é você, né? O que você fez e tal. Deu uma resposta dura, ele foi no Instagram dela e meio que fez um afago. Ele fez um comentário elogiando ela e meio que... Calma, eu te admiro. Depois ele ainda conseguiu o contato dela no WhatsApp e mandou uma mensagem reiterando essa admiração. Quer dizer, ataca em público e pede desculpas no privado. Não, ele foi nos comentários em público também. O objetivo dele, ele sempre, quando se colocava sobre a Tabata Amaral, ele batia, soprava, ele elogiava e criticava ao mesmo tempo. Pouco tempo depois, em junho, ele fez um vídeo, que é o vídeo das cartas marcadas. Foi um vídeo que fez sucesso na internet, que ele abria a carta de cada um dos oponentes, associava cada um deles a alguma coisa para mostrar... óbvio. Claro que negativa, para se mostrar como o grande nome. Foi nesse vídeo, inclusive, que ele falou que o Nunes era o Dória. Esse era o ônus do Nunes, era ser o legado do Dória. E sobre a Tabata Amaral, o que ele fala? Ele fala que ela era uma guerreira, parabéns, garota, venceu na vida, mas não é casada, não tem filhos, não pode ser prefeita. Aí, na conversa que a gente teve essa semana, falou, tá de palhaçada com a minha cara. Ele não entendeu o recado na primeira, ele vai tomar uma na segunda pra parar de ser besta. Porque ela tá acostumada com esse tipo de misoginia, né? E a Câmara dos Deputados é uma escola de pós-graduação nisso, e adquiriu essa reação, esse protocolo de dar uma logo para a pessoa entender que ela tem limite, que ela não tolera, porque acusam de não ser filha de fulano ou mulher de ciclano, então por que tá aqui? Então ela se coloca e fez isso do Boulos ao Ricardo Nunes, passando pelo Marçal. Foi lá e rebateu o Marçal pela segunda vez, dizendo não que eu não sou casada e não sou filho, mas eu aprovei isso, eu aprovei aquilo, e você, quem é você? Foi olhar a ficha corrida dele, disse que ficou horrorizada e fez um vídeo. Eu não sou casada, mas eu não sou condenada por estelionato. Fraude bancária. Eu não sou casada, mas não sou condenada por fraude bancária, eu não sou investigada por tentativa de homicídio, eu não isso, eu não aquilo. Aí foi a primeira vez que ele perdeu a cabeça com ela, e segundo ela, porque tá há 10 anos apostando na baixaria e ninguém nunca responde, né? Ele fazia parte, palavras da Tabata, da maior quadrilha de roubo de banco, ficou preso por 3 dias, então a sensação de impunidade dele é inesgotável. Ele foi condenado e só não cumpriu pena porque a pena prescreveu antes dele ser preso. Ele não ficou preso nem 3 dias, né? E aí, a Tabata refletindo sobre esse momento em que, vamos dizer assim, ele rompe com ela, né? Sem ser bem exatamente isso, mas que ele vê que ela não ia ficar fazendo dobradinha com ele. Ele pensa, bom, eu nem fui tão agressivo com ela, porque elogiei. Todas as vezes que ataquei elogiando. E justo ela que vem me responder, porque todos os outros silenciam quando ele ataca. E foi aí que ele falou sobre o pai da Tabata, acusando ela de ter sido responsável pelo suicídio do pai, porque estava fora do Brasil. Ela falou, bom, nesse momento não tinha estratégia, não tinha nada. Um sujeito desse, eu vou pra cima. Falou com a mãe, falou com o irmão, falou com todo mundo e foi pra cima dele. E foi pra cima dele de novo, associando ele aos crimes dos quais ele é acusado ou investigado. E, segundo a equipe dela, foi nesse momento, após essa troca entre eles, já junho, que as palavras de busca sobre ele no Google mudaram. E mudaram dos cursos e seja lá o que mais que ele vende, para quadrilha, formação de quadrilha, roubo de banco, começou a mudar
o interesse sobre ele. E aí vem o primeiro debate, dia 8 de agosto na Band, que ela já chegou com esse histórico nas costas. Esse cara tá aqui me sacaneando há meses, sem ter nenhum limite ético. Foi preparada e aí na primeira que pôde, ela perguntou para ele sobre a opinião dele sobre a Operação Água Branca. E aí ele fica olhando para o lado e Que fala, era? eu não sei o que é, você Uhum. pode me explicar? Pegou ele num jeito. A Operação Água Branca, só para deixar claro, eu fui olhar aqui no Google, porque a minha memória é ruim, é uma operação que existe desde 1995 em São Paulo, que não deu certo, porque ela permite que você construa prédios grandes, mais altos do que a legislação permite, em troca de uma taxa especial que você usaria para fazer obras na região, só que não funcionou. É um mau exemplo desse tipo de operação. E ela, na resposta, nem discorre sobre a Operação Água Branca. Ela aproveita para citar todos os BOs do Pablo Marçal, e aí ele perde a cabeça e começa a xingar todos os outros candidatos, ela, inclusive, e ela bastante também. E essa reação dele, lembra, primeiro debate pegou mal para ele apareceu. Evidentemente que a gente começou a falar dele e não parou mais até hoje, mas nas pesquisas qualitativas mostrou que as mulheres, sobretudo, tinham Aumentou a rejeição dele, do mesmo jeito que aumentou a intenção de postura voto. dele, e tanto assim que ele foi fazer vídeo nas redes sociais depois falando da esposa, falando que ama mulheres, ele tentou conter um pouco do prejuízo. E no debate seguinte, quando ele vai para o debate do Estadão, ele escolhe o Boulos para atacar com a carteira de trabalho e tudo mais, E não a Tabata. tenta ignorá-la, dizendo que não fala de quem está abaixo nas pesquisas. Mas aí ela já tinha comprado essa briga, literalmente, e continuou batendo nele, porque, segundo ela, apesar de ter muita matéria sobre ele, ter muita denúncia, ter muito fato concreto deletério para ele, pessoas ficam confusas e, enfim, saturadas de tanta coisa que tem e se perdem em tanta denúncia. E aí ela diz nesses vídeos, isso aqui não é ideológico, ele é um bandido ligado ao crime, a gente perigosa, ele, se for eleito prefeito de São Paulo, a cidade vai estar administrada por essa gente. Então deixa eu esclarecer aqui o que tem. De onde vem esse dinheiro? Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura? Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras. P de Pablo, C de coach, C de criminoso. Foram 2 vídeos muito bem feitos até, né? 3 já, né? 2 contra ele e 1 contra os adversários, os outros, né? O mais recente, ela fala, inclusive isso, ela fala que o Boulos não fala do Marçal, porque quer ir com o Marçal para o segundo turno e não o Ricardo Nunes, então poupa, e o Ricardo Nunes quer o apoio do Marçal no segundo turno, então poupa ele também. E ela fala, para mim, o meu eleitor, o eleitor que está com o Marçal não vai vir para mim, eu não tenho quase, como se ela dissesse, não tenho o que perder, eu vou desmascarar esse cara. E aí, ela passou a fazer esses vídeos que funcionaram na internet, que são vídeos com outra estética, bem diferente da que ela costuma usar. Para começar, de jaqueta de couro, sendo que ela sempre usa tailleur de cores bebê, né, azul bebê, rosa bebê e tal, cores claras em geral, num cenário escuro. Roupa de polícia. Eu conversei com o Pedro Simões, que é o marqueteiro dela, e falam que uma das questões sobre a Tabata é que as pessoas olham e acham que ela é perfeita demais. Isso é muito ruim, porque a perfeição gera desconfiança e tem uma dissonância também, porque a imagem de político é uma imagem sempre mais suja do que isso, né? Então é como se ela não se enquadrasse, não se encaixasse no perfil de política. E esses vídeos têm um pouco de trazer primeiro esse conflito na imagem dela, porque muda totalmente a forma como ela aparece. Me chama muita atenção nesses 2 vídeos, que são, como eu disse, tecnicamente muito bem feitos e contam muito bem a história, né? A denúncia vem de uma maneira que você quer acompanhar, porque é uma historinha, uma narrativa, mas o que mais me chamou a atenção é o fato de ela, Tabata Amaral, ser a narradora do vídeo, porque em geral você terceiriza os ataques aos adversários para um narrador desconhecido, para uma voz em off que não aparece a cara. Não, ela quer efetivamente ser a anti-Marçal. Isso foi pensado, Toledo, porque o principal desafio dela é o desconhecimento. Ela é pouco conhecida, então eles viram que tinham a oportunidade de viralizar com esses vídeos. E aí tem um aspecto que os vídeos trazem é que quem assiste associa ela à coragem, porque ela está fazendo uma denúncia grave, várias denúncias graves, e aí também é a chance de despertar interesse, pelo menos de uma parcela de quem assiste esses vídeos, em saber mais sobre ela e quem sabe virar algum voto com isso. Então, colocá-la na frente das câmeras tem esse objetivo de não deixar ela sumir, porque
não fosse isso, ela não teria espaço nenhum na campanha, né? Ela não está na frente das pesquisas, ela não tem nenhum fato novo que coloque ela no jogo, no debate, enfim, na agenda da campanha. Então, se opor e se antagonizar ao Marçal foi a forma que ela teve, inclusive, de ser uma das protagonistas dessa história. Ela conseguiu achar um caminho, que é uma coisa que os outros adversários, com exceção do Marçal, não conseguiram, na minha opinião, até agora. Mesmo que ela não ganhe, e é muito difícil ela ir para o segundo turno, pelo menos até agora, essa exposição ainda não se converteu em voto, em intenção de voto, ela vai sair maior dessa eleição do que ela entrou. Não dá para dizer o Datena não dá para dizer isso, por exemplo, né? Vai sair menor do que entrou. E tem um aspecto desse vídeo que é uma estética no ar, policial, que eles usaram. Tem até uma provocação que é usar o estilo do próprio Marçal nas redes. Esse vídeo das cartas marcadas... É uma paródia, então. É quase como se fosse, assim, né? Que tem as luzes, as sombras, o olhar e tal. Tem um pouco de uma tirada de sarro disso também. Eu conversei essa semana com o Paulo Henrique Siqueira, que é o advogado da campanha do Marçal, e entre outros assuntos, perguntei para ele sobre exatamente essas críticas, né? Aos ataques, aos contra-ataques também, né? Uhum. E ele deu uma resposta assim pra gente. O debate político é um debate acirrado, um debate ácido, então isso faz parte do jogo político. Quem não tem estrutura para aguentar isso, que não ingressa na vida pública. Bom, essa foi a hora e a vez de Tabata Amaral, a anti-Marçal.